Olá, gurias e guris, sejam todos e todas muito bem-vindas. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. No vídeo de hoje vamos falar para vocês como cuidar da Peperomia scandens, como regar e como fazer mudas. Então, se você quer aprender de um jeito simples e fácil de como cuidar da Peperomia scandens, fique aqui comigo até o final que eu vou te ensinar. Nesse vídeo também eu vou aproveitar para responder uma dúvida do Carlos Leão, né? Ele diz que mesmo apesar de usar um bom substrato de regar pouco, a Peperomia scandens ele fica com pontinhas pretas nas folhas, né? Então ele não sabe o que está acontecendo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Peperomia scandens, às vezes ela gosta de ficar até um pouquinho esquecida assim, de deixar ela meio de ladinho. Ela não deve ser colocada em sol, deixar ela na meia sombra e não regar ela demais. As pontas pretas, elas acontecem quando o substrato ele fica por um bom tempo úmido. E aí o que acontece? A planta ela não consegue absorver toda aquela água, né? E aí começa a ter aquelas pintinhas pretas assim na ponta das folhas. Isso também já aconteceu com você? Então, se você também tem uma dúvida e gostaria que essa dúvida se transformasse num vídeo, gente, então vocês comentam aqui a dúvida de vocês, que aí as dúvidas que forem mais recorrentes assim e as dúvidas mais frequentes, eu vou estar trazendo em vídeos para responder para vocês. Hoje também, gente, lá no meu Instagram, eu também coloquei uma caixinha de pergunta para as pessoas qual era a dúvida delas com relação a Peperomia scandens. Mas, gente, se eu falar sobre essas dúvidas, gente, vou mostrar uma coisa que aconteceu aqui. Essas Peperomia scandens aqui, todas elas, eu fiz mudas de galhos, né? Inclusive essas que estão aqui na loja também, né? Todas elas, e olha só como elas estão bonitas, gente, eu fiz mudas de galhos. Todas elas, né? Então, o que eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo mudas e aí, conforme elas vão crescendo, eu vou colocando elas para um vaso maior. Como vocês podem ver, a Peperomia scandens, ela está num lugar com bastante claridade. Ela não fica em sol pleno, né? Além de ter esse telhado de policarbonato, também tem o sombrite de 80%, né? Quando você deixa a Peperomia scandens pegando sol, gente, ela fica com as folhas amareladas, assim, fica sem opaca e sem vida, né? Então, ela não é uma planta de você deixar no sol. Quanto mais, assim, na sombra, assim, ó. Pode colocar próxima da janela, assim, num lugar assim, ó, numa prateleira, né? Pode até colocar ela na cozinha também, desde que haja bastante luminosidade, né? Não pode ser um ambiente que fica fechado demais, né? Ela também não gosta. E também ela não gosta, gente, que você fique toda hora futricando em cima dela. Melhor deixar ela quietinha. Achou um lugar na sua casa que a Peperomia scandens goste? Deixa ela lá parada. Certo, pessoal? Você também tem Peperomia scandens aí na sua casa? Já vão comentando aqui embaixo nesse vídeo, gente, qual é a dúvida de vocês sobre a Peperomia scandens. Então, aqui a gente já esclareceu a dúvida, né, do Carlos Leão, né, que a dúvida dele era sobre as pintinhas pretas, né? Quando rega, então, demais, ela não consegue absorver toda aquela água e mesmo assim, quando fica muito tempo molhado, né, aí o que acontece? Ela começa a ficar com as pontinhas pretas, né? Às vezes você vai dizer assim, ah, Ângela, mas eu não reguei faz dias, né? O que acontece, né? Quando chove demais, quando fica muito tempo úmido, quando aqui no inverno também, quando tem muito tempo sem chuva, você vai espaçar bem mais a rega, né? Então eu deixo por mais um longo período ela sem regar. Melhor deixar ela sem regar mais dias do que você regar demais. Regou demais, gente, ela começa a apodrecer o caule. O caule dela também retém umidade, gente. Olha só aqui, ó. Esse caulezinho aqui, ó, ele fica com umidade, ó. Ele retém a água, ó. Quando se você quebrar aqui assim, ó, ele é um galinho que tem um pouquinho de água dentro, ó. Então, se você rega demais, a chance de apodrecer é muito grande. Essas aqui, gente, aconteceu um incidente essa semana, eu tava com elas lá em cima do muro. E o que aconteceu? Eu tava para querer replantar elas de lugar, fazer novas mudas. E aí o que aconteceu, gente? Os gatos acabaram derrubando a escada, o vaso caiu e agora eu vou aproveitar para fazer novas mudas. Todas essas plantas aqui, gente, foi que eu fiz muda de galho. Então, como que você vai fazer muda da Peperomia scandens? Gente, é muito simples, é muito fácil, né? Você vem aqui assim, ó, num galho e você quebra, ó, tá vendo?
tira a folhinha de baixo. E aí você vai colocando assim na mão, né? Já vai guardando vários galinhos assim, ó. Que com o passar do tempo, você vai guardando. Com o passar do tempo, gente, elas vão brotar. E o que que você precisa fazer? Eu faço muito simples. Eu só venho aqui assim, ó, e quebro com a mão mesmo, ó. Até esses, alguns aqui já saiu com raiz. E aí planto. Como que tem que ser o substrato? Substrato que mantenha a umidade, mas que não deixe encharcado. Muitas pessoas gostam de usar vaso auto-irrigado para Peperomia scandens. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela não gosta de ficar com as raízes úmidas. Ela apodrece, gente. Quando deixa ela no ambiente muito escuro, pouca luminosidade, ela fica feia também. Ela começa a ficar estiolada. O que que é estiolado da planta Peperomia scandens? Ela começa a ficar com as folhas, gente, bem espaçadas, ó. Nesses lugares aqui, assim, ó, vocês estão vendo que é tudo igualzinho, ó. A quantidade de folhas que ela de folhas que tem no galinho. Então, se ela fica muito lugar assim sem luminosidade, ela começa a ficar com um galinho bem fininho, ó. Essa daqui, coitadinha, a gente machucou toda com a queda que ela teve, ó. Vou tirar todas essas folhinhas aqui porque não vai voltar mais ao normal. Precisa pegar a faca? Não, gente, eu dou umas beliscadinhas assim com a mão mesmo. E aí o que que acontece? Já sai tudo, ó. Eu vou deixar esse aqui até assim, ó. Vou tirar aqui uns galinhos que quebraram ainda. Vou fazer novas mudas e aí com o passar do tempo ela vai brotar novamente. Aqui assim, aonde a gente quebra, ó, perto da folhinha, ele brota de novo, ó. Vocês estão vendo que tá brotando, ó. Aqui também, ó, brotou novamente. Então, é muito fácil de fazer mudas. Quando você faz mudas, né, use o substrato bem soltinho em um vaso com bastante furos, né, você vai deixar em meia sombra, não vai deixar ela em sol pleno, porque aí ela vai queimar, gente. Certo, pessoal? Como que você vai regar? Então, depois a gente vai estar falando sobre a rega também. Gente, agora eu vou utilizar até esse vaso, gente, que eu tava com a Peperomia scandens antes dela cair. Eu tirei esse substrato e vou reutilizar ele para fazer as minhas mudinhas, olha só. Vou só misturar ele um pouco aqui, dar uma reafofada nele, que eu gosto de dizer sempre que dá uma refofada, né? E aí sim tá fazendo o plantio. Eu gosto de pegar esses potezinhos, assim, às vezes vem fitônia dentro desses potezinhos assim menor. E aí eu vou fazendo as mudas. Eu vou colocar sempre um pote com furo, gente. E aí como que você vai plantar? É a coisa mais simples, gente. Tira a folhinha na parte de baixo e aí você só vem assim, ó, e coloca o galinho e coloca o galho dentro do substrato. E logo, logo, gente, você já vai poder, já vai estar criando raízes, ó. Eu sempre faço dessa forma. E conforme ela vai crescendo, gente, você vai pegar e vai transferir ela para um vaso maior, ó. Bem simples, olha só. Olha que coisa mais simples, gente. Vocês também têm dificuldade para fazer mudinhas da Peperomia scandens? Comenta aqui, gente, qual é a maior dificuldade de vocês com a Peperomia scandens? É a rega? É o ambiente? É fazer mudas? Comentem aqui. Então, olha só, a quantidade de galhos que eu tirei e todos eles eu vou estar fazendo muda, ó. E aí fica um vasinho logo cheio, que logo, logo a gente vai transportar para um vaso maior. Quando a gente vai replantar ela, gente, eu deixo ela um bom tempo aqui dentro desse vaso, ó. As folhinhas que estão assim, ó, perto da... Eu não coloco dentro do substrato porque elas vão apodrecer, ó. Então, você vem, quebra aqui um galinho e coloca. Eu, desses vasinhos pequenininhos aqui assim, eu coloco de uns 7 a 10 galhos, conforme eu tenho disponibilidade, que eu vou quebrando assim e vou colocando. Olha só, mais ou menos assim, ó. E em pouco tempo, gente, daqui 1 ou 2 meses, eu já vou poder transportar ela, replantar ela para uma cuia, olha só. E daí o que que eu faço, gente? Eu coloco às vezes 2 potinhos assim, ó, com essas mudinhas dentro de um vaso maior. Agora já vou aproveitar aqui que caiu esses dias, eu vou colocar um pouco de substrato aqui no centro, olha só. E vamos lá para regar elas para ver como é que, para vocês verem como é que eu vou regar. Essas aqui que eu fiz muda agora, gente, eu vou regar elas sempre depois que eu faço as mudinhas, olha só. Depois que eu fiz as mudinhas, eu rego. Foi um pouco para fora. Vai escorrer por baixo
E aí, quando que você vai regar novamente? E vai deixar em lugar de meia sombra, ó. Depois que você regou, a próxima vez que você vai regar novamente, só quando você colocar o dedo dentro e estiver bem seco o substrato. Aí sim você vai regar. Por quê? Porque se você ficar regando ela demais nesse processo, onde ela vai estar enraizando, ela vai acabar apodrecendo. Então você precisa regar quando você planta e aí na próxima rega somente vai acontecer quando estiver com o substrato seco. Eu vou pegar um vaso lá para mostrar para vocês. Gente, eu acabei me esquecendo que ontem, antes da noite, eu reguei todas as plantas, né? Mas e como que eu faço, né? Aqui não precisa regar agora, eu vou colocar o substrato dentro. E o substrato tem que ser fofinho, gente. Você coloca assim o dedo, não é aquele substrato duro, esturricado, né? Então ele tem que ser solto e drenado, olha só. Ó. Mas eu vou regar aqui para vocês verem como que eu faço, né? Eu vou regar, vou colocar a água aqui, aí eu vou girar aqui o vaso, eu vou colocar aqui desse outro lado também. Ó, já está saindo a água por baixo do substrato, ele é soltinho. Elas gostam disso. Ele é drenável. Sim, elas drenam a água, não fica a água embaixo, empoçada, né? Então, se você coloca aquele pratinho, toda vez que vai sair a água aqui embaixo, a água vai ficar empoçada. E o substrato vai ficar por muito tempo molhado. E isso ela não gosta, gente. Agora, eu vou regar ela somente novamente quando ela estiver com o substrato seco. Enquanto isso, ela vai ficar lá em meia sombra, continuar crescendo assim linda e maravilhosa, né? Outra dúvida, gente, que surgiu é que se ela pode ficar em sol pleno. A Peperomia Scandens, gente, você nunca vai deixar ela em sol pleno. Agora ela tá pegando o solzinho aqui, já são quase no final da tarde, né? E isso sim, né? Agora, quando você deixa ela na hora do meio-dia ou durante o dia, quando você esquece dela no sol, gente, ela queima as folhas. Fica tudo queimado, assim, meio que cozinha, assim, as folhinhas dela, né? Outra coisa, gente, muito importante com a Peperomia Scandens é você deixar ela bem quietinha. Achou um lugar que ela goste, você vai deixar ela lá naquele local e só vai mexer nela de novo se ela apresentar alguma coisa, né? Muito importante também, gente, que ela não fique no lugar muito sufocado, sabe? Que não tenha ventilação de ar, sabe? Que não tenha ventilação, né? Isso ela também não gosta, né? Outra coisa é você trazer ela para fora, às vezes deixar ela num lugar arejado, né? Que tenha uma boa ventilação, né? Então assim, ó, vocês estão vendo que aqui elas estão adorando, né? Aqui, essas aqui foram, gente, essas cuias menores aqui foram as últimas mudas que eu fiz e eu replantei elas aqui para esse vasinho. Ainda tão pequenas, olha só, vocês podem ver que as folhinhas ainda estão pequenininhas, né? Mas logo, logo elas já vão crescer e vai encher a cuia aqui, gente, e vai ficar muito bonita. Outra coisa que eu sempre faço, gente, também, é depois que o vaso já tá bem grande, assim, que já tá algum tempo plantado, é você fazer um afofamento. Pega uma colher, dá uma afofada assim no substrato, repõe um pouco o substrato para não ficar muito ralinho assim o substrato, né? Dá uma fofada na terra para ela ficar, dar uma revigorada, né? Isso elas gostam bastante, que eu faço muito aqui em casa, né? E outra coisa, se você quer que ela fique mais cheinha assim e não fique tão compridona assim, você pode ir podando ela embaixo, ó. Você pode podar ela nas pontas, porque isso vai estimular ela a crescer mais na parte de cima. Ela fica mais cheinha assim com o passar do tempo. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, então eu espero poder ter ajudado você um pouco aí a cultivar a Peperomia Scandens, porque aqui em casa, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com essa planta, nem com Peperomia Scandens e nem com Peperomia melancia. Agora, já tem outras plantas que eu tenho um pouco de dificuldade, que são Begônias Rex, né? Ou planta difícil para mim, né? Então, eu não cultivo elas realmente, né? Então, outra coisa que você também precisa ficar bastante atenção, gente, é com relação às lagartas. Elas também gostam, às vezes, de comer as folhas, ó. E, por sinal, aqui também tem uma, ó. Já vou tirar. Olha lá a Amandinha, gente, no nosso quintal aqui. Oi, Amanda! Gente, vocês estão vendo como a gente usa aqui o nosso quintal bastante e o quanto que é importante a gente ter um jardim para chamar de seu, para poder viver momentos mágicos assim como esse, ó. Enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, a Amanda tá lendo os livros aqui que ela
trouxe hoje para casa, né, gente? Então eu espero que vocês tenham ajudado vocês a esclarecer as dúvidas de vocês. Se vocês ficou com alguma dúvida com relação a Peperomia Scandis, comenta aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você, gente. E eu não esqueci, gente, que eu vou fazer o vídeo para vocês sobre as guirlandas, né, que vocês me pediram. Eu tô organizando o material e amanhã eu vou trazer esse vídeo para vocês, gente. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Se vocês têm dúvidas sobre alguma planta, comenta as dúvidas aqui embaixo, que aí a dúvida de vocês pode virar um próximo vídeo, gente. Certo, pessoal? Um grande beijo. Tchau!